Boa noite. A incerteza da economia em novo sobressalto. Segundo o IBGE, o volume do setor de serviços caiu no mês de junho 1% em relação ao mês anterior. Comparado a junho de 2018, a queda foi de 3,6%. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi a pior taxa para o mês desde 2015, mas se for levada em conta a receita nominal em 2019, os serviços apresentaram alta de 4,3%. Ou seja, estamos consumindo menos, porém pagando mais. Veja os nossos outros destaques. Professores e alunos reclamam do corte no programa de educação para jovens e adultos. Governador anuncia investimento chinês de 800 milhões de dólares. A reabilitação de um dos maiores artistas da música brasileira. A segunda edição do Jornal da Assembleia começa agora. Professores e alunos de Programa Estadual de Educação para Jovens e Adultos protestam na Alesp contra o fechamento de vagas. A denúncia foi tratada em audiência pública sobre o caso ocorrido na Escola Estadual Clodomiro Carneiro, na zona norte da capital. O ensino EJA, a educação de jovens e adultos, é destinado àqueles que não tiveram acesso aos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Alunos e professores da Escola Estadual Clodomiro Carneiro alegam que esta modalidade pedagógica corre o risco de ser encerrada pela Diretoria de Ensino Região Norte 1, sob a alegação de não haver o número mínimo de interessados no curso. O que aconteceu? Eles excluíram, de uma forma até criminosa, os alunos matriculados. Existiam as salas, eles excluíram as salas, o segundo TD e terceiro TD do EJA, numa tentativa de boicotar até mesmo a atribuição dos professores, camuflar como se não existissem, alegando que num outro momento poderia haver isso. Valdirene Lima da Silva cursou o ensino fundamental na Escola Estadual Professor Augusto Ribeiro de Carvalho, mas não pôde concluir o curso no local porque as turmas da EJA foram fechadas. Para dar sequência aos estudos, precisou ser transferida para a Escola Clodomiro Carneiro e teme, mais uma vez, não poder terminar o que começou. E o governo fechando as salas fica muito mais complicado. Não tem como a gente aceitar isso, o fechamento das salas de aula, porque a gente precisa de estudar. O evento teve o apoio do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que é autor do projeto de lei 788 de 2019, que tem o objetivo de garantir turmas presenciais e também a divulgação nos meios de comunicação do período de matrículas para a EJA, Educação Jovem Adulto. O que nós já estamos denunciando há um bom tempo o fechamento de salas, sobretudo de EJA, de educação de jovens e adultos no estado de São Paulo. Muitas salas são fechadas no período noturno. Aí o governo está afrontando um direito garantido pela Constituição aos alunos que não tiveram, as pessoas que não tiveram acesso à idade escolar na idade própria. Por isso que existe essa modalidade de ensino, o EJA, Educação de Jovens e Adultos. É mais uma escola que está sendo vítima desse procedimento criminoso do governo estadual em fechar salas de aula. Isso é um crime, porque fechar sala de aula num estado como São Paulo, onde nós temos milhares de pessoas fora da escola, é um crime. Carlos Gianazzi, líder do PSOL na Assembleia, empunhou também outra bandeira da educação na capital paulista. Ele acionou a Comissão de Educação da Alesp, o Ministério Público, para avaliar a escola precária na capital. As condições da Escola Estadual Paulo Rossi, na Zona Sul de São Paulo, com cerca de 1.000 alunos, foram denunciadas na semana passada e agora levadas ao plenário da Assembleia Legislativa pelo deputado Gianazzi. Há uma semana, eles estiveram aqui com uma lista grande de problemas na Escola Estadual Paulo Rossi, em Mirandópolis, Zona Sul de São Paulo. Nós temos, inclusive, nós trouxemos toda a documentação, foi filmado o teto, temos uma infiltração muito grande no telhado, já foram feitas várias solicitações, a gente não tem resposta da secretaria, nenhuma, é um absurdo. Os problemas aumentam quando o assunto é a área de recreação dos alunos. Os muros estão escorados com estacas de madeira. Nesta outra área, uma árvore caiu há algumas semanas, mas até agora está sem previsão de ser removida. Vamos nós, à diretoria de novo, à Secretaria de Ensino, aonde precisar ir, nós iremos. E principalmente aqui na Assembleia. Com a volta às aulas, uma boa notícia.
Um agente voltou a trabalhar na escola Paulo Rossi. Mas para uma escola como esta, com mais de 1.100 alunos, seriam necessários pelo menos 8 profissionais deste segmento. Mas até agora não existe uma resposta para este problema. Seria ele para ajudar a entrada, a saída, o intervalo e ainda trabalhar na secretaria, porque eles, além de toda essa parte, eles ainda fazem toda a parte, ajudam na parte administrativa da escola. Então, um só não refresca, mas não muito. João sabe bem a falta que um agente de organização escolar faz. Teve de assumir este papel com outros pais. Como a gente não tinha agente escolar na escola, nós fomos os pais, a gente fez um revezamento. Então, assim, eu não estou trabalhando, eu consegui ir no horário. Agora, alguns pais que trabalham saíram mais cedo do trabalho e fomos todos. Um fez a entrada, o outro cuidou dos alunos no intervalo e o outro pai foi fazer a saída dos alunos das aulas. O deputado Carlos Gianazzi fez questão de levar o problema em seu discurso no plenário. Mas fez mais. Já acionou também a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de São Paulo e o Ministério Público. O Estado é obrigado a fazer a manutenção, o desenvolvimento do ensino, está na lei, na Constituição Federal, na estadual, na LDB, no Plano Nacional de Educação. O Estado está transgredindo a lei e agredindo frontalmente o direito à educação. Nós já estamos aqui tomando providências pela Assembleia Legislativa, já encaminhei o caso para a Comissão de Educação, já estou acionando também o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado está sendo acionado por nós. Eu já usei a tribuna inúmeras vezes denunciando o caso, dando visibilidade para essa situação. E vou continuar cobrando e denunciando. Lançada no Legislativo Paulista, a Frente Parlamentar de Habitação, Reforma Urbana e Regularidade Fundiária Urbana. A reportagem é de Maxwell Figueiredo. Em março deste ano, pelo menos 12 pessoas morreram depois das chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo. Só na capital foram mais de 100 pontos de alagamentos. A tragédia denunciou mais uma vez um problema antigo. Um levantamento feito em 2010 pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a pedido da própria prefeitura, apontava que já existiam 407 áreas de risco na cidade. De lá para cá, novas pesquisas foram feitas sobre a qualidade da moradia de quem vive na maior cidade do país. O IBGE aponta que hoje, cerca de 670 mil pessoas moram em áreas de risco aqui na capital. O coordenador do Núcleo de Habitação da Defensoria Pública de São Paulo diz que o Estado precisa passar por uma reforma urbana e regularização fundiária para minimizar os riscos de tragédias e garantir qualidade na moradia da população. A regularização fundiária, enquanto diretriz do Estatuto da Cidade, enquanto instrumento, tanto do Estatuto quanto da Lei 13465, ela é uma solução importante por causa da precariedade habitacional, construtiva, de localização dos chamados assentamentos informais ou núcleos urbanos informais, como a lei denomina. É importante que seja uma política integral de regularização fundiária, não apenas fundada na titulação, que é importante, da pessoa ter um documento que demonstra que ela é proprietária ou tem a posse daquele imóvel. Isso é importante para que ela tenha segurança possessória de onde ela mora, mas também nas melhorias de condições de habitabilidade do entorno da habitação. A deputada Márcia Lia, do PT, é a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Habitação, Reforma Urbana e Regularização Fundiária. A frente foi lançada nesta quinta-feira na Alesp. A deputada lembrou que, além das pessoas que vivem em áreas de risco, é preciso olhar também para aquelas que vivem na rua. O lançamento dessa frente tem esse objetivo, a gente discutir moradia digna, moradia para todas as pessoas. Hoje, na cidade de São Paulo, a gente tem um déficit de 360 mil unidades para que possamos atender aí as pessoas que vivem na rua, as pessoas que não têm lugar para morar. Então, assim, é muito grave a situação. Com o fim do programa Minha Casa Minha Vida, a situação, vamos dizer assim, ela se aprofunda ainda mais, né? Então, nós temos que discutir isso, nós temos que discutir alternativas. E o lançamento dessa frente parlamentar significa isso. Significa que todos os movimentos sociais terão direito a ter assento na frente e, junto com eles, nós vamos construir aí as alternativas para regularização fundiária,
quer para que as pessoas tenham uma vida mais digna nas favelas, né? A gente trabalha com várias favelas no nosso mandato e a gente quer fazer esse debate para que a gente possa entender a gravidade do momento. José é coordenador de um projeto habitacional na zona oeste de São Paulo, que deve garantir moradia para mais de 1.000 famílias no ano que vem. Todas as famílias que não têm um teto é aquela família que a gente trabalha. Tá? Então, hoje, a Associação dos Trabalhadores Sem Terra da Zona Noroeste, a gente está entregando hoje o maior projeto que tem no Brasil, feito por autogestão, que é o projeto Alexo Jafé. A gente estamos construindo aí 1.104 apartamentos, são 5 lotes, né? E a gente tem lote lá que já está com 60% de obra. Parceria do governo federal com a Prefeitura de São Paulo. A China é logo ali. No último dia da missão ao Oriente, o governador João Dória inaugurou um escritório de São Paulo em Xangai. Dória aproveitou também para anunciar a criação da segunda fábrica da gigante Huawei no estado. Na primeira reunião do dia com os chineses, João Dória foi mostrar o símbolo da aproximação com a segunda economia do mundo. O primeiro escritório comercial do projeto Investe São Paulo no exterior fica no centro de Xangai. A importância dessa visita, ela reflete a decisão que tomamos de abrir aqui o nosso escritório comercial. Xangai é uma cidade poderosa, uma cidade que é o centro de negócios e o centro econômico da China, e é exatamente por isso que também viemos fazer uma visita ao vice-prefeito de Xangai, o senhor Xu Kunlin. Acompanhado de secretários e empresários paulistas, o governador também anunciou que o estado vai receber nos próximos 3 anos 800 milhões de dólares investidos em uma segunda fábrica da empresa Huawei em 2021. A fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo, emprega 2.000 funcionários diretos e 15.000 indiretos. O governador garantiu que o local da segunda unidade será escolhido de acordo com as condições logísticas, disponibilidade de mão de obra e a viabilidade técnica. Em nota, a Huawei afirmou que tem a intenção de abrir uma fábrica em São Paulo, mas que ainda não há nada de concreto. Segundo João Dória, a gigante chinesa também mostrou interesse em entrar no leilão de 5G. O texto da reforma da Previdência aprovado pela Câmara foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, agora depende de mais 2 votações também no Senado. A previsão inicial é setembro. O repórter Guga Mendonça conversou com a desembargadora do TRT de São Paulo, Ivani Bramante, sobre o assunto. No Jornal da Assembleia, segunda edição, eu recebo a desembargadora Ivani Bramante, do TRT de São Paulo. Hoje o tema é reforma da Previdência. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em segundo turno, o texto base da reforma da Previdência. Doutora, seja bem-vinda à TV Alesp. Como a população fica agora com essa aprovação? Bom, inicialmente, meus cumprimentos. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E, realmente, essa reforma da Previdência tem causado muita polêmica, né, no seio da sociedade. Nós temos muitos pontos de reforma, que abarca praticamente todos os benefícios previdenciários, né? Desde a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, a aposentadoria por incapacidade e também a pensão por morte. Todos esses benefícios estão sofrendo alterações. Agora, como fica, né? A grande dúvida que a população tem é como fica a partir de agora? Tem um período de transição? Quais são as regras que essa nova reforma da Previdência trouxe? Bom, eu acho que basicamente o interesse da sociedade é mais saber como que fica a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade, que são as mais corriqueiras, as mais comuns, né? A idade que hoje, para se aposentar só por idade, é 60 anos a mulher e 65 o homem,
e é necessário 15 anos de contribuição, agora passa para 62 anos para a mulher, né? E 65 anos para o homem. Mas não passa para 62 imediatamente. Tem um período de a cada 6 meses aumenta 1 ano. Então, só em 2023 que vai se exigir os 62 anos para a mulher, né? E a reforma prevê que são 15 anos de contribuição para a mulher e 20 para o homem. Agora, parece que quem já está no regime atual, eles estão deixando 15 anos para todo mundo, tanto para homem quanto para mulher, né? E recuaram na Câmara. Vamos ver como é que vai ficar. Agora... Essa é a aposentadoria por idade pura, né? Que ainda tem. Depois nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, que agora vai unir contribuição e idade junto. Não existe mais contribuição pura. É preciso ter a contribuição e mais a idade. E aqui, neste tipo de aposentadoria, é diferente a regra do trabalhador comum para o servidor público, para o rural e para o professor. E para os policiais militares e os agentes penitenciários e a polícia, né? Os policiais em geral. A pensão por morte, né? Tem sido muito discutida nessa nova reforma. Como fica? Pois é, eu achei realmente que um dos benefícios que mais sofreu impacto foi a pensão por morte, porque hoje a pensão por morte, ela é 100% da média que o trabalhador receberia se aposentado tivesse. Então, se o trabalhador está trabalhando e contribui em cima de 3 mil, né, faz a média, escolhe as 80% maiores contribuições, tira uma média. Se a média deu 2.500, é isso que a viúva e os filhos receberiam de pensão, seria 100%, né, da média. Só que agora é 50% para a viúva e mais 10% para cada filho, vamos dizer assim. Quer dizer, você cada chega dependente. a 60%, 70% no máximo, vamos supor. Não, depende do número de filhos. Sim. Chega até 100% se você tiver a viúva. Filhos, Isso, a viúva é 50%. Aí você tem mais 5 filhos, chegaria... Você vai ter o exatamente. 100%. Qual é o problema? O problema é que às vezes o trabalhador ganha salário mínimo, então essa viúva ganharia meio salário. Pois é. Né? Para contornar essa dificuldade, está dito que se o indivíduo que vai receber a pensão por morte for a única renda dele, aí ele não pode receber menos que um salário mínimo. Mas se essa viúva, por exemplo, trabalha e tem uma outra renda, então ela pode receber menos que um salário mínimo, né? Tudo isso foi levado em consideração porque qual foi a mudança? Antes, a mulher e os filhos, a dependência econômica era presumida. Bastava ter a certidão de casamento ou a união estável, a mulher ia lá, pedia pensão e ninguém ficava perguntando se ela tinha outro emprego, se ela tinha outro rendimento e ela ganhava a pensão. Agora, se a mulher trabalhar, ela tiver uma outra renda, mesmo que ela receba menos que um salário mínimo, está tudo certo. Tá certo. Doutora, uma outra questão, o governo diz que se continuasse no molde antigo, não ia ter dinheiro para pagar os aposentados, diz também que era um molde errado, ultrapassado. O que a senhora acha disso? Olha, isso daí é mais um assunto para economistas, né? Eu não sou economista, eu não entendo muito bem desses assuntos econômicos. Eu sei que, atualmente, o que a Previdência pretende é caminhar para um regime de equilíbrio econômico atuarial. E nunca foi levado a sério, vamos dizer assim, essas contas do equilíbrio econômico atuarial, né? Nós nunca tivemos um cofre de previdência específico só para fins de pagamento de previdência, sem que desses cofres fossem tirado dinheiro para outros propósitos, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem aí a desvinculação das receitas, que é a chamada DRU, que tira-se dinheiro dos cofres da Previdência. Existem várias verbas que são destinadas para outras finalidades. Nós temos a contribuição do empregado, do segurado, que ele tem que ter a contrapartida. Aquilo que ele contribui, ele tem de volta, vamos dizer assim, em forma de benefício. Mas nós temos um regime solidário,
que as empresas contribuem e existem contribuições de outras fontes e essas outras fontes não têm a contrapartida, é um regime solidário. E o que se pretende é equacionar isso e ter um regime puramente contributivo que não seja solidário, que a gente chama de... Nós temos o regime de repartição e o regime de capitalização. O que se pretende, na verdade, é imprimir no futuro esse regime de capitalização, né? Como não conseguiram colocar a capitalização dentro da reforma na Constituição, na verdade, eles estão deixando essa matéria para a lei, né? Então, eu penso que o ponto mais grave da reforma é a desconstitucionalização. Tudo que está na Constituição hoje, amarrado na Constituição, está sendo deixado para a lei tratar do assunto, entendeu? Então, quando é a lei que vai tratar do assunto, o rito para fazer uma lei é mais flexível, a lei é mais fácil de ser feita do que mudar uma Constituição. Então, pode ser que na Constituição não tenha essa questão, mas que a lei venha a tratar da capitalização e outros assuntos que ficaram para a lei, né? Por exemplo, o benefício de prestação continuada, que nós chamamos de LOAS, que é um benefício de assistência social para quem é idoso e nunca contribuiu ou contribuiu pouco e não tem, né, os requisitos, ou para aquele que é deficiente, esse benefício é um salário mínimo e ele é vitalício. Esse benefício só tem direito quem é carente, que a família tem uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, eles queriam mexer nisso também, na reforma, dentro da Constituição. Mas, no final das contas, não mexeram, deixaram como está, mas deixaram para a lei regular os requisitos, a idade, o valor. E fala-se, inclusive, que a lei poderá traçar um valor inferior a um salário mínimo. Cogita-se até de um valor de R$ 400, cogita-se de aumentar a idade de 65 anos para 70. E é numa situação crítica do ser humano, que ele está no fim da vida, doente, necessitado de cuidados médicos, de remédios, e que ele precisa de mais dinheiro do que de um salário mínimo, sim, né? Sim. Às vezes ele precisa até de uma pessoa que cuide dela, às vezes são pessoas sozinhas que precisam de cuidados de outras pessoas. Então, estes pontos da desconstitucionalização, da pensão por morte e dos dependentes e a questão do benefício da assistência social, eu acho que deveria ser revisto. Porque são pontos mais sociais críticos, né, do que propriamente uma aposentadoria por tempo de contribuição, onde o indivíduo programa como é que ele vai se aposentar, programa como é que ele quer se aposentar, quanto ele vai contribuir e tudo mais. Doutora Ivani Belmonte, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Assembleia, segunda edição. Tá? Muito obrigado pela participação. Ok, obrigada. Entra em cartaz nos cinemas de várias capitais um filme sobre o cantor Wilson Simonal. O trabalho gerou muita discussão antes mesmo do lançamento. A segunda edição do Jornal da Assembleia tenta agora ajudar a entender o porquê. Para entender quem foi Simonal, é preciso viajar a seu tempo, sem preconceito. Naquela época, dizia-se dele um preto metido à besta. A expressão carregava mais que o racismo explícito e descuidadamente velado. Era impregnado do misto de inveja e admiração. Tingido com a cor da pobreza, Wilson tinha todos os dentes na boca, o que não era pouco para os negros e brancos no Brasil dos anos de 1960. E os exibia no palco com um detalhe fundamental, além da alegria folclórica. Adicionava um charme estonteante ao seu vozeirão sedutor. Simonal era hipnótico. Dó, Mi, Sol, Lá, Si, Dó. Mas que tranquilidade. Bom, então agora vamos cantar ao alho e óleo. Suave. A meu limão, meu limoeiro, meu bem.
eclético, ele navegava com naturalidade entre os dois lados da cultura nacional. Antítese da contracultura de Gil e Caetano, tinha deles o reconhecimento. Como Roberto Carlos e a Jovem Guarda, tinha o próprio programa no Templo da Música, a TV Record. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as menininhas pra fazer mingau. Sou lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as menininhas pra fazer mingau. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. De outro pé, cá na meca da elite musical, o Beco das Garrafas, Zona Sul Carioca, reduto de João Gilberto, Tom Jobim e Johnny Alf. Chapeuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo fica só. Juntando as duas pontas e acrescentando jazz, soul, rock, inventou o movimento Som da Pilantragem durante a hegemonia da bossa nova e a ascensão da tropicália. Simonal já habitava outra esfera, sem tirar os pés do chão. Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. Sei, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sem luta mais, que a luta está no fim. Ainda que tocando nas feridas, tornou-se figura símbolo do país lá fora. Estou aqui graças a um convite que me foi feito através da Embratur e pela Embaixada do Brasil, de forma que eu queria salientar a minha satisfação de estar aqui nessa noite tão importante, em que creio que será apresentada uma grande música dos compositores portugueses que... Se foi tudo isso, por que Simonal foi aprisionado no tempo da TV preto e branco? Porque assim como na música, ele trafegou pelos dois polos de um país dividido. Ao mesmo tempo em que convivia com os opositores da ditadura, tinha amigos no sistema da repressão. E isso era impossível. No período áureo da carreira, a Assembleia Legislativa de São Paulo estava amarrada nos atos institucionais militares. De 1964 até 1976, 36 deputados foram caçados aqui. Wilson Simonal caiu numa armadilha ao pedir ajuda a um amigo delegado numa desavença com o contador dele. O deslize custou caro. Ele foi taxado de delator e depois abandonado pelos músicos e pela indústria cultural. A redemocratização resgatou o colorido do país, mas não o Simonal. Ele morreu em junho de 2000, ainda com a imagem desbotada. O filme que estreia agora só foi possível porque os artistas, enfim, perceberam que foram tão intolerantes quanto o regime que combatiam. É compreensível. Naquele tempo era preto ou branco. O que não se pode mais aceitar agora é negar a Simonal um lugar entre os maiores cantores de todos os Brasis, de todos os tempos. Nem vem que não tem. Termina aqui esta segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta na segunda-feira. Até lá e curta mais um pouco de Simonal cantando Samarina. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. La
mexendo versos na partida, só cantigas pra se cantar. Naquela